Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para a revisão de hoje, que hoje foi bem legal aí essa dúvida que gerou no Kindle 7, tanto com o pessoal da mentoria como com o pessoal do Instagram. Vamos lá, pessoal. O que o mercado fez hoje aí? E uma outra coisa que eu vou falar para vocês, por que eu gosto muito aí do gráfico de 10 minutos? Ele deixa tão claro para gente, e eu vou dar uma dica para vocês. Ele deixa tão claras as entradas para gente. Se você estiver operando o gráfico de 10 minutos, evita ficar olhando outros tempos gráficos. Por quê? Hoje, se você olhasse pelos 5 minutos, ele deu uma perna de alta e parecia que ele ia continuar esse movimento, né? E aqui no 10 minutos ele mostrou que não, ele não ia continuar, que ele rejeitou essa subida. Então, gente, evita ficar olhando outros tempos gráficos. Quem opera 10 minutos só precisa dele, não precisa de mais nada. Você não precisa olhar 60, você não precisa olhar 15, nada. Você só vai trabalhar com ele, porque nós operamos padrões gráficos. Se aparecer um padrão, você vai entrar, independente do que está acontecendo na China, na Rússia, você vai entrar no gráfico, tá? Porque quando a gente começa a olhar muitos tempos gráficos, a gente fica confuso, a gente fica inseguro, né? Para operar o 10 minutos, você só precisa dele. É real isso, tá, gente? Real, real. Eu não uso outro tempo gráfico, eu não fico olhando, eu só uso essa tela. E a minha meta é só operar com uma tela, não ficar maluca das telas lá, tá? Isso daí é uma coisa que eu falo, o pessoal que é mais de antigamente que gosta, né? Que é diferente, gente. É isso que a gente tem que entender. Nós vivemos cenários diferentes e nós temos que aprender a lidar com isso, né? Não é porque em 1800 a pessoa fazendo de um jeito que você tem que fazer exatamente do mesmo jeito. A gente tem que aprimorar, né? Renovar, ver o que funciona mais hoje, né? E talvez a consciência daquela pessoa não é a mesma consciência da pessoa de hoje. Então, não quer dizer, porque a fulana é mais nova, acha que sabe de tudo. Não tem nada a ver isso, gente. É questão de adaptação mesmo. O mundo, ele muda, ele não continua igual, né? Então, a gente tem que pensar, é a minha forma de pensar, né? A gente não tem que pensar nada, é a minha forma de pensar. Então, vamos lá. Hoje ele rompeu aqui, ó. Nós que operamos 10 minutos não pegamos essa perna. Não tem problema nenhum, porque ele vai voltar ou ele vai deixar alguma outra entrada para nós, né? Então, ele deu essa perna aqui e olha o que ele fez nesse topo. Ele engolfou. Os compradores tentaram comprar. Veja que os vendedores já estão defendendo aqui nesse candle. E os vendedores engolfaram com muita força. Dois candles. O engolfo, ele acontece tanto de candle a candle, parece candle gêmeos, né? Gêmeos não vou falar gêmeos porque esse padrão eu uso. São candles iguais, eles engolfam, né, formando, uma Twin Towers ou candles parecidos. Isso também é um padrão de engolfo, mas ele também pode ser assim, ó, engolfando dois candles. Nesse momento, o que que o mercado sinalizou para mim? Que ele está descendo, que ele não gostou de passar ali em cima, ele vai voltar para baixo. Então eu já comecei a pensar em venda. Quando esse Candle 6 fechou abaixo aqui da VWAP, aí sim que eu falei, ele vai vender, tá? Então, para mim, ele fez esse movimento, rejeitou o topo, fez um pullback e deixou uma entrada. Só que o pessoal se confundiu aqui, ó. Eles acharam que era um rompimento, pullback e uma entrada. Mas não, gente, quando o mercado rejeita um topo, você só vai poder operar aqui se ele romper esse topo, fizer um pullback e deixar uma entrada aqui em cima, sabe? A não ser que você queira pegar poucos pontos, tipo 8 pontos, mas olha que risco você está correndo. Ele não fez esse movimento, porque ele poderia sim acionar o candle e vir testar o topo de novo e rejeitar o topo de novo, tá? Mas ele não fez isso, então tome muito cuidado. Quando tiver uma rejeição, só opere acima desse topo se o mercado realmente romper, fizer um pullback e deixar uma entrada. Aí sim é um trade válido, tá bom? Então, na hora que eu percebi que ele rompeu aqui para baixo, eu aguardei o pullback e me posicionei aqui. Eu peguei 23 pontos. 23 pontos com 5 contratos equivale a R$ 1.150. Então, gente, é isso que vocês têm que pensar, sabe? Vale a pena, às vezes, você se arriscar tanto para pegar tão pouco, ou você aguardar e pegar aí um bom trade, um trade que vai te dar um valor maior. Gente, eu estou falando de coisas que eu vejo aí no cenário, tá? Do pessoal que opera, arrisca muito, ganha pouco, tá? O 10 minutos ele te dá mais consistência e você vai ganhar muito mais dinheiro, tá bom? Mas tem pessoas que operam scalp e ganham muito dinheiro também. É o que vai se adequar aí
no seu operacional. Eu estou falando para pessoas que têm dificuldade são ansiosas, não conseguem aguardar o trade. O 10 minutos vai te ajudar muito a diminuir sua ansiedade, a te dar mais clareza nas operações. Então, se você tem essa dificuldade, vai para o 10 minutos. Você vai melhorar muito seus trades, tá bom? Beleza, não peguei esse topo. Onde eu poderia pegar outra entrada? Aqui, ó. Ele rompeu as médias, rompeu o meu suporte, fez um pullback, deixou uma entrada, tá? Eu teria vendido aqui no corpo desse candle, ó. Por quê? Ele já fechou abaixo das médias, abaixo do meu suporte, ele já fez o movimento que eu quero. Então, eu teria entrado aqui. Você poderia também ter entrado aqui no rompimento do pavio do 13. É que eu gosto de confirmação. Então, eu gosto de ver esse cenário fechando abaixo. Pô, fechou abaixo de tudo. Aí eu já ia entrar aqui na venda, tá? Esse trade pagou 12 pontos, tá bom? Mas você também poderia entrar aqui abaixo do 13 e buscar. E aqui no final do dia ele ficou no mercado lateral. Será que ele está fazendo essa lateralização para. É um power breakout, né? Será que ele está fazendo esse movimento para buscar 4,20 amanhã? Nossa, até parece, né? Ainda falta muito para 4,20. Mas é o que está todo mundo falando aí, né? Então, gente, o que, que eu teria feito aqui, ó? Ele rompeu o fundo do dia anterior. Ele fez 3 candles aqui, ó, rompendo. Eu teria marcado aqui, ó, esse candle 17 e aguardado uma movimentação aqui embaixo. Ele deu uma movimentação sem volume e não foi acionado esse candle aqui, vendedor. Então, eu ia aguardar um toque na média para ver como que eu ia me posicionar. Mas, à tarde eu não opero e olha o que aconteceu à tarde, lateral, tá? Tomem muito cuidado com isso aí no dólar, principalmente operar à tarde, tá? Porque dificilmente ele vai te dar bons movimentos, tá bom? Então, essa foi a revisão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí a questão da resistência. Fiquem bem atentos sempre que você tiver uma importante resistência. Qual é o comportamento do mercado quando ele rompe essa resistência? O que, que ele faz? Né? Ele engolfa, ele rejeita, ele deixa um candle de reversão, ele faz uma bandeira? Você tem que pensar em tudo isso, tá bom? Antes de tomar a sua decisão. Tá bom? Uma boa noite aí para vocês e até amanhã.